Um levantamento preliminar realizado na Argentina concluiu que 3 em cada 10 pessoas apresentaram estados depressivos e ansiosos relevantes nos primeiros dias de isolamento. Em 2 meses, desde que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil, vimos nossos hábitos mais básicos se transformarem radicalmente. Vida social, atividades físicas, contato com a família, ir ao trabalho, práticas comuns e saudáveis se tornaram um risco para a saúde coletiva, pelo menos do jeito que a gente sempre conheceu. O desafio da adaptação, limitada pelas condições sociais, econômicas e emocionais de cada um, traz o risco de, além da pandemia de coronavírus, enfrentarmos também uma epidemia de depressão e ansiedade. Hoje nós vamos conversar sobre coronavírus e saúde mental. O ser humano ele não vai sair desse processo todo da maneira como ele entrou. Isso aí é inédito. Você tem hoje mais de 2 bilhões de pessoas em isolamento social dentro de suas residências. É necessário nos apropriarmos dessas ferramentas que temos agora, no momento presente, para continuar nos comunicando. Conversando comigo hoje pela internet sobre coronavírus e saúde mental. Marisa Helena Alves, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. Paulo Amarante, pesquisador sênior do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. Erimaldo Matias Nicásio, psicólogo, psicanalista e professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você também é o nosso convidado. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos especialistas. Como é que você está vivenciando esse momento? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Ruas vazias como num domingo fora de hora. Saudades que precisam se satisfazer à distância mesmo. Isolamento. Como fugir das angústias que a incerteza e o medo de uma pandemia espalham pelo mundo? Em cada apartamento e casa, um universo particular. Fotos, lembranças, aquele livro que estava esquecido e os detalhes do girassol que eu nem observava muito antes. Quando a pandemia do novo coronavírus exigiu atitudes mais radicais para seu combate, grande parte da população se viu diante de uma realidade até então desconhecida. Isso aí é inédito. Você tem hoje mais de 2 bilhões de pessoas em várias partes do planeta dentro de casa, simultaneamente dentro de casa. E isso nunca aconteceu antes. Em nenhuma guerra anterior, em nenhuma situação aconteceu de você ter simultaneamente tantas pessoas, tantas famílias, né, em todas as partes do planeta em isolamento social dentro de suas residências. O isolamento imposto para prevenir a contaminação em massa do Covid-19 trouxe várias consequências, não só no campo profissional e social, mas também no emocional de muitos. Se já é complicado para alguém sem problemas expressivos na saúde mental, imagine para as pessoas que já sofrem com transtornos psicológicos. O final de semana da Páscoa ele foi um final de semana com muita procura por atendimentos psicológicos, porque são efemérides que nos faz lembrar de quanto é bom estarmos juntos, né? Então, os processos de depressão, eles também são muito evidentes também nesse momento. De acordo com o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, só na primeira semana de isolamento social, 20 mil psicólogos começaram a realizar atendimento à distância em todo o Brasil. Esse tipo de atendimento online já era feito, mas em um número muito menor. Os dados refletem a necessidade de apostar na tecnologia para atender a população. Ao mesmo tempo em que as pessoas tinham uma resistência imensa para aderirem a esse tipo de trabalho,
nós passamos a ter uma necessidade, não somente de psicólogos e psicólogas que passaram a entender que era muito mais seguro trabalhar de casa, mas como também da parte atendida da população que faz uso desses serviços, que passa também a compreender que era melhor ficar em casa. Pedro alerta que a primeira questão é saber lidar com a ansiedade gerada até pelos sintomas do novo coronavírus. Nós estamos falando de uma infecção que produz efeitos muito diretos no sistema respiratório, né? E saber que o sistema respiratório ele é um dos sistemas atingidos pela Covid-19 faz com que essa notícia ela soe para nós ou para muitos de nós como um gatilho para reações ansiogênicas. Nas fotos para redes sociais, nos encontros virtuais de grupos de amigos ou nas refeições, as bebidas alcoólicas estão se tornando cada vez mais presentes na vida das pessoas que estão em isolamento social. Esse comportamento, que pode agravar o quadro de ansiedade e depressão, tem preocupado profissionais que atuam na área. O consumo frequente de bebidas alcoólicas pode ser apenas uma fuga dentro do processo de isolamento. Um processo vivido por todos, repleto de questionamentos e incertezas. Hoje, todos nós experimentamos o coronavírus, mesmo que não estejamos diretamente infectados por ele, né? Vivemos hoje processos psicossociais decorrentes do processo de isolamento. Nós vivemos processos de ansiedade que são construídas em função das incertezas que esse momento ele nos coloca, não somente incertezas de se eu serei contaminado ou não, mas a incerteza de por quanto tempo nós viveremos esse processo. De acordo com um levantamento sobre os efeitos psicológicos da quarentena durante o período da epidemia de SARS, a síndrome respiratória aguda, que surgiu em 2002, publicado pela revista científica The Lancet, 29% das pessoas apresentaram sintomas de estresse pós-traumático, enquanto 31% tiveram depressão depois do isolamento. Isolamento social durante muito tempo, agrupando poucas pessoas em unidades familiares ou até mesmo pessoas solitárias, acaba criando problemas psicológicos que podem se refletir, né, nos hábitos, no modo de vida e nas relações e, portanto, nos conflitos que podem vir a surgir. O ser humano ele não vai sair desse processo todo da maneira como ele entrou, né? E se a gente sair da maneira como a gente entrou, é porque a gente não aprendeu nada com isso. E eu espero que isso sirva, pelo menos, para a gente valorizar as lutas coletivas com as quais nós devemos estar juntos. A gente não vai sair disso como a gente entrou, com certeza. É muita mudança, são muitas emoções aí envolvidas e o que a gente mais escuta falar e vê sendo descrito na internet são diversas emoções aí misturadas e muita angústia. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente através da internet, por um debate urgente, reivindicado e vários internautas e telespectadores já encaminhando participações para a gente incluir na nossa conversa. Marisa, eu vou começar com você para a gente pegar um apanhado bem básico aí de como é que a saúde mental pode ser afetada num momento com uma pandemia desse porte, né? Nunca antes visto. Então, bom dia a todos que nos ouvem, nos veem nesse momento, né? É muito importante a gente vir aqui falar sobre isso, do lugar que a gente está nesse momento, que é o lugar do controle social do Conselho Nacional de Saúde, e falar um pouco, né, da situação da pandemia e do que a gente tem buscado compreender deste momento e, ao mesmo tempo, colocar para as pessoas, no sentido de que elas se organizem, né, com os cuidados em relação à sua saúde mental. Nesse momento, eu acredito que a tendência é a saúde mental ser mais afetada do que a própria infecção vai afetar as pessoas, né? Então, essa situação de nova, nunca vivida, inusitada, atípica, de viver em processos de isolamento social, de interromper com as nossas rotinas, com as nossas atividades diárias,
com a nossa vida cotidiana. Então, isso produz, né, uma série de sintomas, né? A começar pelo medo, né? Aumenta o medo, a ansiedade diante do que é desconhecido. Até que ponto, né, essa Covid pode me afetar? Como é que vai ser minha vida a partir disso? Algumas pessoas estão perdendo os seus rendimentos, algumas pessoas perderam totalmente as suas rotinas. Então, isso produz uma série de efeitos, né, tais como o aumento da ansiedade, o estresse. Então, a vida saudável, né, o teoricamente saudável que tínhamos, ela passa por um processo de mudança nesse momento. Então, isso afeta a vida da pessoa e, consequentemente, vai produzir sintomas, vai produzir uma série de emoções diferentes do que a pessoa vivia anteriormente. Então, sem dúvida, o processo de pandemia, ele afeta fundamentalmente a saúde mental das pessoas. E é preciso ter alguns cuidados para que a gente possa passar por esse momento de uma maneira mais tranquila. Eu vou te pedir para não trazer isso ainda, eu queria trazer isso ao longo do programa, porque é exatamente a gente levar para quem está ouvindo a gente algumas possibilidades de sair desse lugar, né? De realmente estar se sentindo acuado nesse momento e poder realmente se movimentar no sentido emocional e se resolver emocionalmente nesse momento, Marisa. Deixa eu trazer aqui, então, por favor. Só para fechar esse pensamento, assim, né, você fez a pergunta se isso afeta. Sim, afeta sobremaneira. E ao longo do programa a gente vai dizendo como é que a gente pode minimizar os efeitos dessa pandemia para a saúde mental. Por favor, eu acho que é isso que todo mundo que está assistindo quer, e o que a gente vê no geral são as pessoas bem angustiadas, querendo esse tipo de soluções possíveis, né? Paulo, você no caso trabalha com todo um público que já está em tratamento muitas vezes, que já apresenta uma questão de saúde mental, e aí a gente realmente vai verificar que essa pandemia, ela amplia um problema de saúde, seja em que área for, no momento em que ela se instala. O que a gente pode perceber, quais são os impactos da pandemia para quem já apresenta um quadro de depressão ou qualquer outro tipo de problema de saúde mental? Olha, eu, princípio, tendo sempre a responder que nada pode ser uma resposta genérica, geral, que vale para todo mundo. Nós temos aí dois grandes grupos de pessoas, como você falou, umas que estão em tratamento nos CAPs, no Centro de Atenção Psicossocial, na saúde da família, em centros de convivência, que estão assistidos, que estão cuidados. E eu estou acompanhando, porque há muitos anos, esses movimentos sociais, fui representante do movimento antimanicomial no Conselho Nacional de Saúde, eleito na época. Então, já se muito desse serviço organizaram forma de manter contato, estão fazendo atendimento via WhatsApp, estão fazendo reuniões com as pessoas, né? Então, estão em contato, estão dando suporte, e isso tem sido muito importante. O pior problema de quem já estava em tratamento são aqueles que já estavam em instituições hospitalares, instituições manicomiais, que, com ou sem epidemia, já são locais de muita violência, de muito isolamento, de muita segregação, e que agora nós temos dificuldade de saber dessas pessoas. Os hospitais estão em crise, o sistema de saúde está em crise. Como é que essas pessoas estão sendo tratadas nessas instituições, né? Que, em geral, já são tratadas com muito descaso, com muito desrespeito, com muita violência. Temos muitas situações de afrontamento aos direitos humanos dessas pessoas. Como é que elas são tratadas? Isso nós estamos fazendo. Eu acho assim, o isolamento hoje, eu tenho criticado esse termo isolamento social, eu acho que ele é negativo, né? É um isolamento sanitário, um isolamento físico, né? Um isolamento epidemiológico que nós temos que fazer. Social não, eu estou em contato, olha, eu nunca tive tanto em contato com tantas pessoas ao mesmo tempo, fazendo reuniões latino-americanas aí pelas redes sociais, conversando com WhatsApp, revendo pessoas, festas pela internet, aniversários. Estou falando de pessoas também com diagnósticos psiquiátricos, etc. Então,
Tem um lado, digamos, negativo desse isolamento, mas eu vou ver se não só a ciência é uma referência importante, mas a literatura, o bom senso, a tradição, né, dos nossos ancestrais aí que experimentaram outras vivências. O Gabriel Garcia Marques, no clássico Amor em Tempo de Cólera, ele fala, eu tenho que tirar proveito disso também. E muita gente tira proveito. Estou vendo, assim, usuários, pessoas com tratamento, que assumiram o lugar de serem contato entre as pessoas. Tem alguns fazendo blogs, mandando informações, mantendo contato, criando vínculos de orientação, fazendo podcasts, né? Tem pessoas, então, existe um lado das pessoas que estão perdendo algumas referências, mas existe essa criatividade, né? Eu falaria tanto o Edgar Morin, o nosso grande sociólogo, falou do desconfinamento da mente que a gente pode fazer, reabrir ideias, reorganizar a nossa vida. O Domênico De Masi também falou nisso. Vou te pedir também para segurar. Paulo, eu vou te pedir vou te pedir isso, porque realmente, na verdade, esse é o ponto final desse programa, que eu acho que é o que de melhor a gente pode deixar. Mas só para antes disso a gente trazer o Erimaldo aqui para a nossa conversa. Erimaldo, essa conectividade também é uma forma de se manter saudável, de certa forma, ao longo dessa pandemia. Como é que a gente pode manter o equilíbrio mental diante de tanto medo e angústia no incerto, né? Boa noite, Yasmine, boa noite. Bom dia, bom dia. Boa noite, não, bom dia, desculpe. Eu já estou virando... A gente está perdendo a noção do tempo, isso é um fator realmente e para quem não está realmente muito equilibrado, isso é um fator complicador, né? Exatamente, isso tem a ver com a primeira afirmação que eu gostaria de fazer, que é essa. Não tem como a gente falar da pandemia e da situação de quarentena na terceira pessoa, né? Porque todos nós estamos sendo afetados por isso, né? E eu acabei de dar um exemplo aqui. Mas então, bom dia, Yasmine, bom dia, internautas. Em relação ao que você falou sobre equilíbrio, habitualmente na nossa vida, a gente já vive num certo equilíbrio precário, né? Porque uma série de situações da nossa vida nos desestabilizam. A situação de doença, por exemplo, ela é frequentemente uma situação de ruptura na continuidade da nossa vida e gera uma série de consequências psíquicas e sociais. Numa situação de pandemia, então, né, o que é uma coisa, né, como meus colegas falaram, uma coisa totalmente nova, sem precedentes, essa ruptura é também muito radical. Né? Então, esse equilíbrio ele foi completamente perturbado, como a Marisa falou, as nossas rotinas desfeitas, alteradas, né? Isso gera muita angústia. A incerteza também com o desdobramento desse processo todo, né? Gera muita angústia, ansiedade, em alguns casos depressão. O que a gente vê, o que eu tenho escutado das pessoas, de pacientes, é que cada sujeito lida com essa situação da pandemia e da quarentena de uma forma própria, de um modo próprio, de acordo com os seus recursos subjetivos, também com a sua condição social, nas suas condições materiais de vida. Então, alguns, por exemplo, trabalham bem em casa, outros não, outros já têm se queixado de que têm trabalhado muito mais e a pressão de produtividade aumentou, que, aliás, eu acho que é até a maioria dos casos, né? Tem pessoas que têm uma situação confortável e acesso à banda larga, computador, mas sem ter aulas, por exemplo, se sentem completamente perdidos e não conseguem reinventar uma nova rotina. Então, enfim, a gente está diante dessa dificuldade. E aí você imagina a situação das pessoas de mais baixa renda, né, que muitas vezes não têm acesso à internet, às vezes até vivem numa casa de um único cômodo com várias pessoas, aí vem a angústia, o medo de ser contaminado e contaminar as outras pessoas, principalmente quando a pessoa ela sabe que tem o coronavírus. A incerteza quanto à renda, né, quando as pessoas perderam a sua atividade de trabalho, e ainda mais com o auxílio emergencial, muitas pessoas
né, na expectativa de receber e ainda não receberam. Então, essa suspensão do tempo, essa suspensão das suas atividades, da sua vida como ela conhecia, gera muita angústia mesmo. Isso são aspectos que todos estamos percebendo, né? E como os determinantes sociais vão impactar de inúmeras formas. Eu tenho uma participação aqui, Marisa, eu queria começar por você e convidar todos vocês a avaliarem e responderem. A Márcia Amaral, ela encaminhou para a gente pelo Facebook, ela diz que trabalha na área de saúde e anda com muita ansiedade. O que ela pode fazer para melhorar? A gente fez um programa semana passada voltado para os profissionais de saúde, mas nunca é demais dar espaço para essa categoria que nesse momento está sob altíssima pressão, né, Marisa? Exatamente. E é uma grande preocupação, né, de todos, a vida e a saúde das pessoas que estão aí na linha de frente na atuação com relação à Covid-19. Então, na verdade, eu sempre falar o óbvio, né? A proteção, manter a proteção. E dentro do próprio desenvolvimento da atividade, né, buscar meios de aliviar essa tensão, né? Por si só, o ambiente, a situação, ela já traz um nível de ansiedade, de tensão muito grande. Então, é importante que os profissionais de saúde, e a gente tem visto algumas manifestações, né, pelas mídias, né, de como isso é possível. Então, tentar intensificar os momentos de lazer dentro do possível, dialogar, conversar. Então, são situações que precisa se criar maneiras de se viver esse momento, né? Então, realmente, para os profissionais de saúde, o momento tem maior extensão e traz, consequentemente, maior estresse. Com certeza. Paulo, quer comentar? Eu posso fazer um comentário. Eu concordo plenamente com o que a Marisa falou. Eu acho, assim, um pouco essa ideia de repensar o seu cotidiano, de se reorganizar, né? E uma orientação que eu me preocupa muito, né, é que as pessoas nessa situação, que elas chamam de angústia, ou de ansiedade, ou de depressão, que são termos muito genéricos, porém muito, e por isso mesmo, talvez, muito perigosos, que a psiquiatria toma sob seu controle, transformando em doença, em transtorno. Não necessariamente são reações naturais. Numa situação dessa, onde existe um descontrole da política, você não sabe se você se isola ou não isola, se você faz, não faz, se usa, não usa, o que você... Você tem uma certa perda de informação, né? Então, isso é muito comum que você fique ansioso, angustiado, né? Você voltando-se para dentro, né, nesses períodos, se obriga a voltar um pouco, a refletir, a pensar na vida, você fica mais introspectivo. Isso não é sinônimo de depressão. Então, eu tenho muita preocupação, muito medo dessas pesquisas do tipo da Associação Argentina, que tantos por cento estão depressivos, etc. Isso é um pouco a ideia dos abutres indo aos corpos, né, que estão querendo cada um pegar a sua fatia. A primeira orientação, acho que a Marisa deu, de como significar esse momento chamado de ansiedade e depressão. Mas uma orientação que eu digo é assim, não recorram, nesse momento, à ideia de se automedicar ou de pedir medicação. Não é antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, não é um medicamento que vai resolver as suas vidas. Pelo contrário, pode piorar. E até por isso, nesse momento, houve uma regulamentação temporária aí para que se possa haver consultas, telemedicina, para que justamente o profissional possa ser acionado. Marisa, você quer falar alguma coisa? Comentar sobre isso? Depois, Erimaldo. Sim. Eu quero concordar plenamente com o Paulo, né? Que as pessoas, assim, a gente já tinha uma tendência de qualquer tristeza, qualquer situação em que a gente ficasse um pouco chateado com a vida, a gente, eu estou deprimido, né? Então, nesse momento, então, a gente ouve muito isso. É importante também, como dica,
né, que é claro que tudo isso está afetando, isso está produzindo determinados sintomas, mas que efetivamente não se caracteriza como uma patologia propriamente dita, que as pessoas busquem dialogar, né? Existem muitos serviços, existem os atendimentos online, que as pessoas da área de saúde busquem esses serviços para poder conversar, para poder expor esse momento que está vivendo, sem, contudo, caracterizar isso já como uma doença. Erimaldo. Perfeito. Sim, eu também concordo plenamente com o Paulo e com a Marisa. A gente tem que ter essa preocupação em não patologizar o sofrimento psíquico, porque o sofrimento psíquico é inerente à vida, né, como a gente já tinha falado aqui. E no caso dos profissionais de saúde, isso é uma coisa muito importante e grave nesse momento, né, porque eles estão confrontados com o medo do contágio, o medo da morte, às vezes decisões extremas, éticas, difíceis, de quem vai para o respirador, ele mesmo quando é contaminado, ele tem que se isolar do restante da família. Isso também gera muito sofrimento e uma das consequências disso muitas vezes tem sido a automedicação. Eu tenho tido relatos de muitos profissionais de saúde usando medicamentos psicotrópicos, frequentemente autoadministrados, e então eu concordo, né, com que a Marisa falou, de que é preciso a gente encontrar alternativas, não que em algum momento um tratamento medicamentoso não possa ser necessário para um ou outro caso, mas existem alternativas que são a gente poder compartilhar nossas experiências, né, com os colegas, com os pares, compartilhar as angústias e poder enfrentar esse sofrimento que é inerente a essa situação, que se acrescenta até, inclusive, as condições precárias que muitas vezes esses profissionais enfrentam, né? A falta de EPI ou um equipamento de baixa qualidade, enfim, isso tudo gera sofrimento. Agora, a gente tem aqui mais uma participação, eu acho que se encaixa um pouco também nessas questões que vocês trouxeram com as respostas. O Luan Avelino encaminhou pelo Instagram, ele diz: os psicólogos, nesse momento de pandemia, também deveriam se encontrar na linha de frente do combate. E eu gostaria que os convidados comentassem sobre a falta de ar causada pela questão psicológica em algumas pessoas. Isso também é comentado na reportagem, né? Erimaldo, quer começar? A gente está concluindo esse primeiro bloco. Essa pergunta ela é uma pergunta importante, porque, dado o medo, né, de contágio que essa situação toda gera nas pessoas, a percepção dos sinais corporais, né, da pessoa, ela muitas vezes está, vamos dizer assim, permeada por esse medo. Então, diferentes sinais, às vezes, né, uma pressão no peito, né, a pessoa se pergunta, será que eu estou com dificuldade respiratória? Será que isso é um sintoma da Covid-19? Né? E quando a pessoa está gripada, ou, enfim, com algum tipo de um resfriado, por exemplo, ela, enfim, gera todo esse medo. E como é difícil também, muitas vezes, o diagnóstico, por exemplo, nas síndromes respiratórias, isso vai gerar realmente esse medo, essa angústia, e muitas vezes até sintomas neurovegetativos da ansiedade, por exemplo, às vezes se confundem, a gente não consegue discriminar muitas vezes, né, o que é uma coisa, o que é outra. Né? Aí talvez o primeiro passo do que a Marisa começou falando no programa, a primeira fala da Marisa no programa foi sobre como lidar com isso, né? O primeiro passo talvez seja dar uma boa respirada. E aí eu vou pedir um minutinho para vocês, para a gente fazer um intervalo, porque no próximo bloco a gente vai trazer essas dicas, a gente tem mais participação aqui do pessoal que está assistindo e a gente tem bons exemplos para mostrar como lidar melhor com toda essa ansiedade. Então, no próximo bloco, a gente volta com alguns desses exemplos para você se inspirar no dia a dia dessa quarentena. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí que a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre coronavírus e saúde mental. Conversam comigo pela internet
Marisa Helena Alves, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. Paulo Amarante, pesquisador sênior do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. E Erimaldo Matias Nicásio, psicólogo, psicanalista e professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você também é nosso convidado. Está em casa? Tem saído para trabalhar? Conta pra gente a sua experiência nesse momento de quarentena. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e compartilho com os nossos especialistas. Envie pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Depois de mais de um mês dentro de casa, como manter uma rotina saudável e ficar tranquilo? A gente foi buscar exemplos criativos para você viver esse momento. Da janela, o mar parece se encontrar com o céu. O sol dourado prateia as águas e o rio acorda devagar. A Alice mora aqui pertinho. Nascida e criada em Copacabana, aos 69 anos, ela deixou pela primeira vez de caminhar no calçadão. Mas para tudo se tem um jeito. Cadeira de sol, água de sal, hora de colocar o bronzeado em dia e sem sair de casa. A gente fica aqui pegando sol dentro de casa, no quarto. Tá bom demais, porque é melhor do que não pegar o sol. E depois de curtir o solzinho da manhã... Só faxina, haja faxina, não tem mais onde limpar. Todo dia, toda hora. E depois do meu sol, claro. Em primeiro lugar, o sol. O Thales e a Agrenês conhecem de perto essa realidade. O que a gente está fazendo aqui, não é, Thales? Nós estamos arrumando a casa. Como diz Einstein, né? Tem 3 coisas que são infinitas: o universo, a estupidez humana e o serviço doméstico. Gente, não acaba não, pelo amor de Deus. O que é isso? Limpar a casa todo dia, todo dia. E o casal recifense ainda tem uma outra tarefa importante: cuidar e entreter a cria. A pequena Elô, que já mostra que gosta mesmo é de pintura. E manter a criançada entretida dá trabalho. Pela casa tem brinquedo esparramado por toda parte. A Beatriz até tenta fazer meditação com o filho, mas é difícil. Enquanto isso, o Bruno fica com o Isaac, de 1 ano, no colo. Manda um beijo pro vovô Edmundo. Oi, vovô. Ali o vovô. Oi, eu vim atrapalhar meu pai às vezes. Já esses 2 amigos deram um jeito de continuar treinando durante a quarentena. E olha, não é mole não, viu? Todos os dias, pelo menos 40 minutos, subindo e descendo escadas. Além disso, ainda tem o treino com o botijão. Vale lembrar que os 2 já estão acostumados e só estão mantendo a rotina. A sua casa também ela é uma oportunidade de você se conhecer e explorar espaços dentro de você que você nem sequer imaginava. Eduardo fala isso porque com a quarentena ele também tem trabalhado ainda mais no lado artístico. Coelce, Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde não, o seguinte é esse, estou com as 2 últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer não, e corta a minha luz e eu tenho criança. Senhora, tenha calma. Filha, você ainda tá pedindo calma à noite, eu não posso ficar sem energia não. E nessa quarentena o teatro também se adaptou. Companhias decidiram se apresentar online. O ator Thiago Mendonça fez em casa seu solo Stono Eu 50, uma celebração teatral da Companhia de Teatro Íntimo. A gente tinha a reestreia marcada para o dia 27 de março, mas aí já estava em período de quarentena, mas resolvemos participar de um festival chamado Festival Quarentena, promovido pela SP Escola Teatro aqui de São Paulo. Deu um público de 700 e tantas pessoas, eu acho que foi o nosso maior público. É necessário nos apropriarmos dessas ferramentas que temos agora, no momento presente, para continuar nos comunicando. Uma outra face da quarentena é a solidariedade. A gente percebe nos avisos, nos elevadores, oferecendo ajuda para quem já passou dos 60 e também no afeto entre os vizinhos. Eu mesmo vou compartilhar uma história com vocês. Esses dias eu estava aqui em casa fechando um texto, já era tarde da noite, quando o interfone tocou. Era minha vizinha. E sim, ela tinha pedido jantar para ela e para mim também. A pizza estava uma delícia. Obrigado, viu, dona Lenita? E nas ruas do Rio de Janeiro, a gente percebe outro tipo de movimentação silenciosa. Esse é o projeto Pias do Bem.
pias e detergente para auxiliar quem não tem como higienizar as mãos com frequência, principal recomendação para evitar a Covid-19. A noite cai e olha o carro passando devagar. Ele para e distribui alimento para quem precisa. No calçadão, um dos principais cartões postais também recomenda a prevenção. Carlos Drummond de Andrade, de máscara. Sim, poeta. No mar estava escrito uma cidade. Pois é, gente, olha quanta gente criando novas formas de viver sua rotina, né? Marisa, eu vou começar com você e quero convidar todos vocês, a gente já dá prioridade nesse bloco para dar sugestões mesmo, né? Como é que a gente sai desse estado de ansiedade e traz com criatividade alternativas para esse momento. Por onde você começaria, Marisa? Com que tipo de indicação? Então, vamos começar pela famosa rotina, né? É uma nova rotina, é um novo jeito. A gente normalmente tem aquela coisa de trabalha, sai de manhã, levanta, vai para o trabalho, faz sua atividade. Agora, tudo isso é feito no mesmo espaço. Então, a adaptação desse espaço, adequar essas rotinas dentro desse espaço, desse convívio, que às vezes a gente antes reclamava tanto da ausência e agora ele está aí, né? E a gente precisa criar alternativas para esse convívio, né? Então, estabelecer uma rotina, horário de dormir, porque é muito comum a gente alterar os horários nesses tempos, a alimentação, o descanso, a própria falta do exercício físico, né? A gente entende que ficar em isolamento, o espaço está restrito, então o exercício não cabe, mas ele cabe sim, então é necessário a gente criar esses espaços. Então, fazer com que o nosso corpo se adapte, né, aos desafios do cotidiano, assim como também a nossa, o ressignificado desse momento, né? Como é que eu posso me ver num momento em que é uma coisa totalmente inédita? Eu tenho que ter uma criatividade, ser criativo, focar naquilo que é produtivo, naquilo que vai me trazer prazer, que vai me trazer bem-estar para mim, para as pessoas com quem eu convivo, de maneira de que a gente possa passar por esse momento com mais leveza, suavidade e saúde. O momento é falar em alternativas, né, Marisa? Erimaldo? Criatividade. Criatividade, com certeza. Erimaldo? Bom, eu abordaria isso da seguinte forma. É a constatação de que um dos efeitos dessa pandemia, a gente observa que está sendo de que o corpo do outro se tornou para nós uma ameaça. Então, a gente vive um paradoxo, que é o de que, para eu me proteger e proteger o outro, eu preciso me afastar dele. Só que, como disse o Paulo, não se trata propriamente de um isolamento social, né? Um isolamento físico, sanitário. Então, essa pandemia está nos expondo de forma radical a questão da nossa dependência do outro. Então, eu acho que, vamos dizer assim, saídas para isso, né, precisam ser inventadas passando por isso, né, pelo outro, pela solidariedade, pela ajuda que a gente pede ou que a gente pode dar, né, pelo contato que a gente pode fazer à distância e a gente inventar novas formas de contato. Eu vejo isso também com os profissionais da atenção básica, por exemplo, o quanto tem que, ao mesmo tempo, responder às demandas que batem na porta ali em relação à Covid-19, mas estão tendo que reinventar o contato com as pessoas na comunidade, né, à distância, né, formas de solidariedade, né, dos grupos, das lideranças locais. Então é isso, esse nosso laço com o outro é que eu acho que a gente pode encontrar alternativas, além, claro, das recomendações como a Marisa fez, que são importantes, né? Mesmo à distância, a gente vai ter que pensar coletivamente, né? Agora, Paulo, como é que você visualiza essa rotina? Aí eu volto para aquela questão inicial que eu te coloquei, pensando nas pessoas que já têm realmente um problema crônico com relação à saúde mental. Enfim, para essas pessoas em especial, às vezes a resiliência, a super força de vontade, ela não é tão simples assim, né? Não basta querer. Por onde que a gente parte com esse público em especial?
Para ninguém é fácil a resiliência, a força de vontade. Eu acho que essa questão que o Imaldo colocou, né, do distanciamento físico, né, a prova de amor é não beijar, é não abraçar, é não estar fisicamente presente. Então, isso muda muito os nossos princípios, a nossa forma de construção de afetos. Eu acho que é difícil para todo mundo. Então, eu tendo sempre a ter uma posição, o Erimaldo utilizou a expressão, despatologizante com essas questões. As pessoas falam que fazem saúde mental, mas trabalham com doença mental, com transtorno mental. Eu acho que é importante que, nesse momento de crise, de ressignificação de toda a vida, a gente possa reinventar formas de pensar, de fazer, de atuar. E, nesse sentido, nós temos iniciativas muito ricas, feitas pelas pessoas que têm um diagnóstico psiquiátrico. Você vê a quantidade de iniciativas culturais existentes nessa área, desde grupos como Harmonia Enlouquece, Sistema Nervoso Alterado, os blocos de carnaval, Tá Pirando, Pirado, Pirou, o quanto que eles conseguem falar para... Tivemos um pequeno probleminha aqui com a conexão do Paulo. Desculpa, Paulo. Paulo, eu vou pedir para você retornar um pouco. Eu queria que você voltasse a um momento que você fala do bloco de carnaval e tal, porque a gente teve um probleminha com a sua conexão aqui no estúdio. Então, só para a gente retomar. Fala um pouquinho de novo para mim. Eu dizia o quanto que a gente sempre fala das pessoas com transtorno mental como pessoas deficitárias, às vezes que falta, né? Às vezes elas têm muita emoção, muito sentimento, muita criatividade, entendeu? Eu acho que são pessoas que precisam de ajuda, assim como muitas outras precisam de pessoas que escutem, que acolham, mas também são muito criativas. É a ressignificação de tudo nesse momento, realmente, né, exato. Paulo? É isso que a Marisa falou no início. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de confinamento. Esse confinamento que nós estamos vivendo, ele é diferente. Não é um confinamento social clássico, não é um exílio, onde você é forçado a sair da sua terra, não é um sequestro, não é uma situação de desastre, onde você fica isolado. Eu trabalhei em 2 situações de desastre que me marcaram muito, com pessoas que foram vítimas do vulcão Nevado de Ruiz, na Colômbia, em Armeiro. Foram 40 mil soterrados, e também em Petrópolis. Então, as pessoas que perderam. Então, há uma diferença entre pessoas que estão perdendo parentes, que estão perdendo, que têm vivendo uma situação luto, social, né? Muito precária, como o Erimaldo falou. Uma coisa é o seu somente eu aqui que posso pegar sol na janela e olhando o mar de Copacabana. O outro é um que está numa comunidade com excesso de pessoas, disputando o espaço físico, ao mesmo tempo com medo, ao mesmo tempo fortalecendo muitos vínculos mais agressivos, talvez desconfortáveis, etc. Né? Então, é olhar o individual, né? Até para aproveitar, e já vou encerrar, para responder ao acho que foi o Alan, que fez uma pergunta, né? Eu acho que não só psicólogos, Luan Avelino, não só psicólogos, né? Nós teríamos que ter outros profissionais de saúde, da área do serviço social, os agentes comunitários de saúde, pessoal da atenção básica, de alguma forma, né? Não necessariamente lá presente, né? Mas criando redes de solidariedade, de atenção e de cuidado. Fundamentalmente, as pessoas precisam ser bem orientadas e precisam ser escutadas. Exatamente, Paulo. Eu quero trazer aqui a participação da nossa audiência, do pessoal que assiste a gente pelo Canal Saúde, na TV e também pela internet. A Zuca Silva encaminhou para a gente pelo Instagram: como lidar com casos de profissionais que se contaminam e precisam retornar ao trabalho. Li matéria nos Estados Unidos de casos de suicídio. Marisa, você quer comentar? Então, a gente na CISM até buscou fazer esse levantamento da quantidade, se aumentou, se diminuiu o suicídio nesse momento de pandemia no Brasil. A gente ainda não tem esse dado oficial, né? Mas é uma possibilidade de socorrer, claro que assim como em outras situações também, e é importante que haja esse aporte de acolhida, né? E acho que a nossa conversa hoje está direcionando para a importância dessa organização das pessoas, desse envolvimento, dessa solidariedade na acolhida, para a gente evitar situações extremas como essa.
Então, eu acho que é muito importante, nas dicas, nas orientações, a gente ressaltar a importância da gente aprender com este momento a desenvolver a capacidade de escuta, de solidariedade, de acolhimento das pessoas, principalmente dos profissionais, né, que vivem a dificuldade da doença e depois têm que voltar para a linha de frente. Então, é preciso que se crie um sistema de acolhimento, de aporte, de dar sustentabilidade para as pessoas para voltar para a sua vida, para a sua rotina depois de um evento desse. E às vezes até tratar do outro é uma forma da gente sair da nossa própria angústia, né, da nossa própria vivência, olhar para o outro. Erimaldo, você queria comentar? Sim. A Zucca Silva levanta uma questão muito importante e eu vou na linha do que a Marisa falou, da importância de organizar meios de acolhimento, né, desse sofrimento psíquico do profissional de saúde. E nessa linha, o GT Coronavírus da UFRJ acabou desenvolvendo uma proposta em que a gente materializou isso numa central de apoio à saúde mental dos trabalhadores de saúde da UFRJ, que foi implantado já na semana passada, né? A gente veio trabalhando isso há algumas semanas, né? Então, tem o objetivo de oferecer tanto um apoio, né, breve, pontual, em termos psicológicos e psiquiátricos, mas também todo um apoio em termos da saúde do trabalhador, da bioética, da biossegurança, das condições de trabalho, criar espaços de fala para esses trabalhadores que estão na linha de frente enfim, sofrem uma série de dificuldades, como a gente viu aqui ao longo do programa, né? Então, eu tenho aqui também uma participação, quero trazer a participação de quanto mais pessoas a gente puder, porque a gente tem percebido realmente um aumento do envio de mensagens, de perguntas, justamente porque esse assunto, ele engaja muito e tem muitas informações que são solicitadas. Então, quanto mais a gente puder trazer a participação do telespectador, mais rico fica o programa, né? O Alexandre, do Rio de Janeiro, encaminhou a gente pelo WhatsApp. Dentro do contexto de saúde mental, gostaria de ir numa vertente, talvez um pouco mais profunda e nem tão visível, o da sanidade mental. Percebo que o isolamento social também tem a faceta de nos tornarmos mais distantes como seres humanos. Aumentamos o nosso, entre aspas, nojo um do outro. Não querendo nos tocar, somente nos falarmos à distância e com tudo isso incentivamos o individualismo e a falsa impressão de que não precisamos uns dos outros. Observando esse aspecto, qual possivelmente será a mágoa sociocultural que o distanciamento ou isolamento deixará para a humanidade? Paulo, tem a ver com tudo isso que a gente está trazendo aqui, né, do individual, do coletivo. Queria que você analisasse isso. O Erimaldo havia, inclusive, abordado essa questão do medo do outro, de uma certa aversão, o risco. O outro representa um risco, né? Mas eu também represento. Então, eu acho que é uma questão de que esse momento, né, eu falei muitas vezes, não só a gente pensar o lado da doença mental, do transtorno mental, a gente falando em saúde mental, mas está falando de transtorno mental o tempo todo. Ansiedade, depressão, como transtorno. Eu acho que não, eu acho que tem um lado, né, que é dessa redefinição da nossa vida, nossas relações. Eu acho muito importante, eu vejo quanto, né, você falava antes do programa do mito da caverna, a gente via sombras, né? Só para localizar quem está assistindo a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação. E a gente estava falando sobre mitologia. O famoso mito da caverna das sombras, né? Enquanto a gente vê as sombras e não vê as pessoas, né? Então, acho que é o momento da gente repensar, da gente refletir. Então, todo esse momento de introspecção e voltar-se para si, para dentro da sua casa. Marisa falava também, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam em casa, no campo, a família vivia em casa, se educava em casa, em boa parte era tudo no restrito. Depois você começa a trabalhar no local, a viver no outro, a educar no outro, né? E nós estamos agora tendo que voltar ao pré-industrial nesse sentido, mas reorganizando as nossas relações. Eu acho que tem o valor. Não sinto como consequência principal, vou encerrar, o nojo ou a aversão ao outro, mas sinto que é uma redefinição de nós mesmos, como lidamos com o mundo. Eu acho que isso é muito importante.
A pergunta do Hamilton, de Goiás, que encaminhou para a gente pelo WhatsApp, ele diz que gostaria de saber dos convidados como percebem a importância das atividades criativas para a nossa saúde mental e quais as experiências eles conhecem de ações e projetos intersetoriais de saúde, criatividade, cultura e arte. E acho que eu acrescentaria, Marisa, começando por você, aonde que a gente pode localizar esses projetos nesse momento, né? Se possível, ainda por cima, na área pública. Então, realmente a arte, a cultura é uma excelente forma da gente enfrentar situações atípicas, extremas, diferentes, inusitadas, enfim. O humor sempre ajuda a gente a enfrentar a música, então isso é bastante interessante. A gente tem observado, né, eu acho que em várias manifestações, em vários meios de comunicação tem apresentado, né? Nós temos aí as famosas lives dos cantores, enfim. Eu acho que a gente precisa buscar que cada região, cada estado, cada situação está apresentando, se organizando no sentido de apresentar de forma remota situações que venham ajudar as pessoas com arte nesse momento. Então, é necessário fazer, não saberia te dizer agora exatamente onde, né, está acontecendo alguma coisa bem pontual, mas eu acho que há uma gama de situações que podem ser buscadas nas redes sociais, na internet, que vão ajudar a olhar para esse momento com um pouco mais de alegria, de diversão, de arte. E aí eu vi que você quer comentar, Paulo, eu quero acrescentar para você especificamente como é que os CAPES estão trabalhando nesse momento de distanciamento social. Então, muito rapidamente, obrigado à pergunta do Hamilton. De fato, a Fiocruz, há muitos anos que a gente tem um trabalho, iniciamos na época do ministro Gilberto Gil na Cultura, o Loucos pela Diversidade, fizemos um mapeamento de mais de 1.000 experiências que tem no Brasil que lidam com saúde mental, com a questão de álcool e drogas, né, com arte e cultura. Entendeu? Você tem uma rede grande, o de Braços Abertos de São Paulo foi isso, pontos de cultura, que como é importante você ter, além do tratamento mais clássico, a consulta, o diagnóstico, algum tratamento psicoterápico, alguma orientação, eventualmente uma prescrição de medicamento, você inserir a pessoa num coletivo que lhe dê continência, que lhe dê o espírito de ser participante de um sujeito coletivo. Isso é muito rico, é muito forte. Nós temos uma pesquisa nesse sentido, desenvolvimento na Fiocruz, já há muitos anos, né? O Nada Sobre Nós Sem Nós, que também nós organizamos, isso é muito importante. E como eu falei, os CAPES, e vários deles eu tenho tido contato também por WhatsApp, estão atendendo as pessoas, os profissionais têm os telefones, disponibilizaram os seus telefones, estão fazendo reuniões coletivas, né? Estão fazendo consultas, estão dando suporte. Isso é muito importante, né? As pessoas estão sendo, apesar do desmantelamento da rede psicossocial no Brasil, já desde há 2, 3 anos, os profissionais são absolutamente envolvidos, resistentes, né? Querem estar presentes, estão presentes e estão fazendo um trabalho belíssimo, de muita resistência, nesse momento crítico. Irimaldo, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero que você comente, se você quiser, esse envio que a gente recebeu, e também quero incluir ainda mais uma pergunta da Ananda Mari, que mandou para a gente pelo Instagram. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida dos psicólogos e assistentes sociais nesse momento? Pois é, essa é uma questão fundamental, né? Quem cuida de quem cuida. A minha observação há pouco, né, em relação à central de apoio, né, tem a ver com isso. Agora, em relação, né, aos psicólogos e assistentes sociais, enfim, frequentemente cada profissional pode dispor de certos recursos, como na sua psicoterapia pessoal, né, até mesmo no caso dos assistentes sociais, mas nem sempre isso é uma realidade. Então, esse cuidado de quem cuida, eu acho que pode passar por isso, mas não necessariamente por isso. Alguém ter que dispor de condições para fazer uma psicoterapia.
Eu acho que, particularmente nas instâncias do poder público, dentro dos serviços de saúde ou na área da assistência social, por exemplo, é importante que as instituições criem meios institucionais para poder lidar com as dificuldades dos seus profissionais e poder acolher as suas dificuldades. Nem sempre isso é possível, né? Mas quando isso é possível, por exemplo, uma reunião de equipe, uma supervisão, né? Às vezes até conversas, né, que antes da quarentena a gente fazia na hora do café, esse compartilhamento de experiências também são formas de cuidado. Com certeza. Gente, a gente está realmente precisando terminar o programa agora. Eu queria agradecer muito a vocês, a participação de vocês. Acho que para muita gente que está em casa, isolada, distante de quem ama, ouvir essas palavras foi de uma grande contribuição, e acho que estar conectado a partir do meio que for possível nesse momento é realmente muito importante. E queria trazer também uma informação para quem está assistindo a gente, que no portal da Fundação Oswaldo Cruz você pode acessar as novas cartilhas da série Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19, que é do CEPEDES da Fiocruz. Então acessa lá, são várias cartilhas voltadas para públicos diferenciados e tem muita orientação importante para que você possa se sentir mais tranquilo nesse momento. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Se você estiver se sentindo angustiado ou angustiada nesse momento, procure ajuda. Fale com alguém que seja importante para você, mantenha contato com quem você ama. Vai passar. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. E não se esquece que a gente se encontra na próxima semana. Tchau!